Existem personagens que nos fazem refletir sobre o mundo ao nosso redor e sobre nós mesmos. E poucos fazem isso tão bem quanto Askeladd de Vinland Saga. Askeladd representa um tipo de pessoa que muitos evitam reconhecer, alguém que já desistiu de acreditar na humanidade. Ao contrário de figuras como Thor ou Thorfinn, que ainda lutam por um ideal de paz e se recusam a recorrer à violência, Askeladd é o produto final de um mundo que falhou, um mundo que destruiu qualquer esperança de justiça ou redenção. Ele representa o público que olha para a realidade com descrença, gente que já não tenta mais realizar coisas boas no mundo, aqueles que não necessariamente seguem uma moralidade de vivência bem definida, a ponto de não ver problemas em realizar ações questionáveis para sair na frente dos outros, porque acredita que isso é inútil em um mundo onde os piores sempre parecem sair na frente. Aqueles que entendem que a violência, a ambição e o egoísmo são partes inevitáveis da natureza humana e que lutar contra isso é como nadar contra uma correnteza sem fim. Para esse tipo de pessoa, ideais são bonitos no discurso, mas completamente ineficazes na prática. Askeladd sobrevive nesse mundo jogando pelas regras dele. Ele engana, manipula, mata, não necessariamente por prazer, mas por necessidade. É inteligente o bastante para reconhecer a podridão ao seu redor e pragmático o suficiente para se adaptar a ela. Porque, para sobreviver num sistema corrompido, é preciso se sujar. Mas há momentos em que a máscara de Askeladd quase cai, e um dos mais reveladores é o seu breve, mas marcante encontro com Thors. Depois do duelo entre os dois, impressionado pela força moral de Thor e sua recusa em matar seus aliados, Askeladd faz uma proposta inesperada. Ele pergunta se Thor não gostaria de ser o novo líder do bando. A princípio, soava como uma provocação, uma piada para aliviar a tensão, mas a verdade é que aquele convite foi bem sincero. Naquele instante, Askeladd deixou de ser o viking carrancudo e violento. Por alguns segundos, ele transpareceu o seu verdadeiro eu, alguém que reconhecia e admirava profundamente homens como Thor, homens que conseguiam manter seus princípios mesmo em meio ao caos. A proposta não foi apenas retórica, foi um desejo genuíno, um desejo de caminhar ao lado de alguém que talvez tivesse uma saída para o ciclo de destruição. Mas Askeladd sabia que esse tipo de esperança era ingênua demais para aquele mundo. Então ele recuou, disfarçou a proposta como brincadeira, se protegeu atrás do sarcasmo, reconstruiu a persona cínica que o mantinha vivo, porque ele entendia melhor do que ninguém. Não há espaço para pessoas como Thor no mundo real. E mesmo após a morte de Thor, a admiração continuou, tanto que Askeladd chegou a dizer sem hesitar: esse homem valia mais do que todos vocês juntos, se referindo àqueles em que o Thor salvou ao se sacrificar. Mas, apesar do cinismo, Askeladd ainda carregava algo que desejava proteger: o país de Gales, terra natal de sua mãe. Para ele, Gales não era só um território, era o último símbolo de dignidade, de amor genuíno. A relação com sua mãe, uma mulher que sofreu nas mãos dos dinamarqueses, foi a última coisa que manteve viva a sua centelha de humanidade. Defender Gales era a forma de honrar sua memória e preservar o que ainda considerava puro. Isso fica ainda mais claro no seu ato final. Quando Askeladd mata o rei Sven, ele já sabia o que viria a seguir. Não foi um ato impulsivo, foi um sacrifício calculado. Ele entendeu que, para proteger Gales, era preciso que Canute assumisse o trono, e para isso, alguém precisava se sujar. Ele escolheu ser esse alguém. Escolheu morrer para salvar a única coisa que ainda acreditava valer a pena. Por trás daquela frieza, ainda existia um homem que já não acreditava na humanidade como um todo, mas que ainda enxergava algo, por menor que fosse, que merecia ser salvo.
E esse algo era a terra da mulher que ele mais amou, sua mãe. Askeladd não era um herói idealista, mas também não era um vilão cruel, por mais que ele se parecesse com isso. Ele era o retrato de quem viveu demais cercado por violência e corrupção e aprendeu a sobreviver sem ilusões. Mas mesmo assim, no fim, ele sacrificou tudo o que tinha para proteger o pouco que ainda restava de digno em sua vida. Sua morte não foi em vão, foi um gesto consciente, planejado e profundamente humano. Porque, no fundo, mesmo alguém como Askeladd, que perdeu sua fé na humanidade, ainda conservava dentro de si uma centelha de esperança. E ao fazer esse sacrifício, ele não agiu apenas por Gareth ou por sua mãe. Ele também agiu em nome da humanidade, em nome de algo maior do que ele mesmo. E é aí que se revela a camada mais profunda do seu último ato, o empurrão que Canute precisava para despertar como líder. Askeladd deu a Canute a chance de ascender ao trono, de moldar um novo futuro, de quebrar o ciclo. Ele apostou tudo na esperança de que um jovem ainda pudesse fazer diferente. E mesmo não podendo viver nesse novo mundo, Askeladd ousou acreditar que ele podia existir. E é por isso que Askeladd talvez seja um dos personagens mais complexos, reais e memoráveis de Vinland Saga, porque mesmo num mundo de ferro e sangue, ele ousou acreditar, ainda que por um instante, que algo puro ainda merecia ser salvo, e que alguém poderia continuar o que ele começou.